Atenção, atenção, você que está bloqueado, você que está cancelado. O Ministério do Desenvolvimento Social, por meio de uma live, explicou todos os detalhes da averiguação cadastral. Então você, meu querido amigo, precisa assistir este vídeo até o final. Se você é novo ou nova, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. Certo, meu amigo e minha amiga? Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte também da nossa família e as outras redes sociais na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pois bem, meu caro amigo, pois bem, minha queridíssima amiga. Como vocês sabem, nós aqui estamos todos os dias constantemente lutando para que você que tenha sido bloqueado ou cancelado volte a receber o seu Bolsa Família. Até porque muitas pessoas têm direito de receber e mesmo assim foram bloqueadas ou canceladas. Claro, desde janeiro nós estamos passando por a averiguação cadastral ou revisão cadastral, não é? Cada um se enquadra ali em alguma dessas propostas lançadas pelo governo federal. E quando isso acontece? Quando você tem algo que o governo desconfia. Um exemplo, a sua família, o governo desconfia que a sua família não tem 3 pessoas, tem 4. Aí eles bloqueiam o seu benefício. Ou então que você não mora naquele endereço, mora em outro, ou que mora algum aposentado com você, ou então que você não atualizou os dados na data correta, ou deixou de atualizar. Então são vários questionamentos que o governo tem e como ele pode tirar essa dúvida? Bloqueando o seu benefício, você indo até o CRAS, fazendo a atualização. Claro, temos casos e casos que a própria funcionária ali do MDS, Caroline, se eu não me engano o nome dela, ela vai mencionar isso, as pessoas do público 3, que precisam ali ter a visita do funcionário do CRAS. Agora, se você já é beneficiário do Bolsa Família, foi bloqueado, foi cancelado, saibam também que o CRAS ele pode fazer tanto o desbloqueio como a reversão do cancelamento. E nós vamos ver todos esses detalhes aqui e ao final nós vamos trazer ali um simples resumo, certo? Então confiram o vídeo até o final, porque tem várias partes importantíssimas neste vídeo, ok? Preste atenção aí e logo mais nós vamos fazer um simples comentário, beleza? Vejam só. Quando a gente fala, então, dessas ações que podem interromper o pagamento de benefício, a gente está falando de situações que precisam ser regularizadas. Nós temos um grande processo que nós trabalhamos, especialmente desde o ano passado, que é aquele relacionado a qualificar as informações do Cadastro Único. As informações que estão lá declaradas pelas equipes, pelas famílias do cadastro, as famílias que se inscrevem no Cadastro Único, elas são coletadas pelas equipes da assistência social e são avaliadas pelo MDS na secretaria dedicada à gestão do Cadastro Único. Então, quando são identificadas inconsistências ou esse cadastro está desatualizado, as famílias são então convocadas a comparecer para 2 processos que nós temos aqui na gestão do Cadastro Único. O processo de averiguação e o processo de revisão cadastral. Quando a família tem uma situação de inconsistência, né, ela então é chamada para a averiguação cadastral. O que é uma inconsistência? Na análise das informações dessa família, a partir de um cruzamento de dados com outras bases, né, porque o Cadastro Único ele já era uma grande base de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade, quando essas bases são comparadas, se identifica que há uma informação diferente em outra base. Então, a família é convocada a comparecer para esclarecer essa informação e regularizar o seu cadastro, né, deixar aquela informação do Cadastro Único mais consistente, ou até mesmo para confirmar que a situação de fato é a do Cadastro Único e aquele outro registro está desatualizado. Mas essas informações elas precisam ser sempre consistentes, as famílias são sempre orientadas a fazer um processo de cuidadosa declaração
das suas informações. Então, quando há essa divergência, então, ela é convocada, regularizou a situação, ela está, então, já sem nenhuma pendência. O processo de averiguação cadastral, ele também tem repercussões no programa Bolsa Família e em outros programas que são usuários dessas informações do Cadastro Único. E no caso do Bolsa Família, nós temos algumas repercussões. A primeira repercussão é o impedimento de uma família entrar no programa se ela tiver essa informação inconsistente. Tá? A segunda repercussão que pode acontecer é da família não poder acessar ter uma convocação e se ela não esclarecer aquela situação, ela não conseguir mais acessar o benefício dela. Ou seja, o benefício é bloqueado, podendo ser cancelado. Então, por isso, a gente convoca as famílias para que elas compareçam o mais rápido possível para regularizar o seu cadastro. O outro processo é a revisão cadastral. No caso da revisão cadastral, a gente está falando de um procedimento que está convocando a família a comparecer para atualizar o dado. É uma informação que já está há mais de 2 anos sem uma nova atualização. Então, ela pode não expressar a realidade das famílias naquele momento que ela está vivenciando. Às vezes nasceu uma nova criança, chegou um parente para morar e compor aquela família, entre outras questões. Então, é importante que as famílias compareçam para que o Cadastro Único fique com todas as informações consistentes e que nós também, no programa Bolsa Família, possamos atender essa família de acordo com a característica dela. Porque vocês imaginem, se o cadastro está desatualizado e nasceu uma criança esse ano, no ano passado, essa informação não está lá. Então, o programa não está conseguindo alcançar e proteger as famílias de acordo com as suas informações e com a sua situação atual. O procedimento para regularizar é muito semelhante. Comparece, atualiza a informação do cadastro, passa por uma nova entrevista para a gente conferir ali que aquelas informações estão todas, quais permanecem, quais aquelas que são novas. Feito todo esse processamento, essa informação é transmitida para o programa Bolsa Família mensalmente. O processo é semelhante do ponto de vista da repercussão. Quem está com cadastro desatualizado não consegue ingressar no programa Bolsa Família, e quem está no programa Bolsa Família e está com esse cadastro desatualizado é convocado a comparecer. Se não comparecer aos chamados, tem o benefício interrompido temporariamente por um bloqueio. Ainda assim, segue sendo convocado e sendo beneficiário, permanecendo assim por alguns meses. O benefício, então, é cancelado se a família não regularizar. Tá? Então, a importância também da gente mobilizar as equipes, as famílias do nosso território para fazer esse processo de regularização cadastral. Na instrução normativa conjunta entre a Secretaria responsável pelo Cadastro Único, pelo Bolsa Família e pelo SUAS, né, pela gestão do SUAS, a instrução 05, agora do início desse ano, você encontra uma série de orientações mais detalhadas e técnicas para fazer essa mobilização no seu território e fazer o processo de atendimento. É importante consultar esse material porque lá existem grupos que têm um processo diferenciado de atendimento e de atualização no cadastro, como é que é para ser feito em alguns casos específicos. Essa situação de interrupção de pagamento, como da averiguação e da revisão cadastral, é algo que a gente vem detalhando com um pouco mais de intensidade aqui nos nossos últimos encontros, para que a gente possa ter registrado que existe uma diversidade de situações que interrompem o pagamento das famílias e às vezes as famílias confundem. Então é importante a gente saber que existem situações diferentes e que elas têm graus diferentes e processos diferentes que são envolvidos. Então, a interrupção mais comum que se observa é o bloqueio. O bloqueio, a família ainda é beneficiária do programa, ela precisa regularizar a situação, ela é uma motivação transitória, ou seja, ela continua no programa, ela vai receber aquela parcela, mas ela precisa prestar algum esclarecimento ou regularizar alguma situação, como um cadastro desatualizado. Então, esse bloqueio ele pode ficar
por no máximo 6 meses aplicado. Se a família não regularizar em 6 meses, é que o benefício vai evoluir para uma interrupção definitiva, que é o cancelamento. Então, a gente tem esse prazo para fazer as intervenções. A gente, inclusive, os municípios, por uma série de situações, ele mesmo fazer o desbloqueio, ele faz o tratamento e o próprio desbloqueio, como é o caso da revisão cadastral. O município pode atualizar o cadastro e fazer esse desbloqueio. Mas em outros casos ele precisa aguardar. Por exemplo, como o nosso colega comentou há pouco, existe o bloqueio de condicionalidades. Nesse caso, para fazer, se você tem, né, um recurso, se você avaliou a situação e não deveria ser aplicado o bloqueio, existe lá os recursos do sistema de condicionalidades, que existe um fluxo próprio. Agora, por exemplo, se você mesmo, o município, fez um bloqueio em razão de ter ido até a residência da família e não ter encontrado, né, ali várias vezes que você tenta encontrar essa família, ou você foi até um endereço e ela não está lá naquele endereço, existe um motivo que o próprio município pode aplicar quando ele achar que, né, foram feitas diversas tentativas e não estão sendo possíveis, não está sendo possível acessar aquela família. Então, isso é uma medida que pode ser adotada e o próprio município pode desbloquear o seu benefício, tá? Além do bloqueio, a gente tem outras medidas, como a suspensão, que ela é aplicada exclusivamente nas situações de condicionalidades, do não cumprimento das condicionalidades de maneira reiterada, e o cancelamento do benefício, que geralmente ele evolui ou de uma situação ali do bloqueio ou essa situação da suspensão. Tá? Então, o bloqueio, as medidas das equipes municipais e do governo federal foram adotadas, foram feitas convocações, e ainda assim a família não regularizou a situação ou não compareceu, a situação pode evoluir para o cancelamento, como é o caso da averiguação cadastral. Tá? Nesse processo, para a gente ter noção assim, do nosso universo, né, de cancelamento, esse mês nós tivemos cancelamentos de famílias que não cumpriram procedimentos da averiguação cadastral. Tá? Então, esses cancelamentos foram feitos agora para o mês de maio, também foram feitos da revisão cadastral, e as famílias ainda assim, mesmo com cancelamento, podem comparecer, regularizar o seu cadastro, e o próprio município, depois da regularização cadastral, realiza a reversão de cancelamento do benefício. Tá? É importante a gente destacar isso, porque quem faz essa reversão de cancelamento é o município. A gente tem recebido uma série de registros, né, de famílias que estão falando que os municípios dizem não poder fazer, e pode ser que seja que aquela equipe que fez o atendimento, ela não é a equipe que vai fazer a reversão de cancelamento no município. Mas a gente gostaria de reforçar isso com os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social e da gestão do Bolsa Família no território, que o sistema de benefícios ao cidadão permite que, nos casos de averiguação e revisão cadastral, quando alcançar o cancelamento, o município pode e deve tratar a pendência diretamente no sistema de benefícios. É claro que a reversão do cancelamento e o desbloqueio só podem ocorrer quando houver a regularização da situação do cadastro e quando você observar que a família, depois que atualizou o cadastro, tem ainda um perfil de permanência no programa Bolsa Família. Então, meu amigo, então minha querida amiga, como vocês acabaram de verificar vários detalhes que ela trouxe aqui para vocês. Um dos detalhes importantíssimos que nós verificamos aqui é que, de fato, estamos passando pela averiguação cadastral, certo? E vai até o final do ano, essa averiguação cadastral. Não é apenas esse momento, não, vai até o final do ano. Quem já passou por essa averiguação, já fez a sua atualização e já voltou a receber, está mais tranquilo. Mas saiba, se você ainda não passou, você pode passar. Se o governo desconfiar que houve alguma mudança na sua rede familiar e você não fez a atualização,
você pode sim vir a ser bloqueado, vir a ser suspenso e vir a ser cancelado. Nós vimos aí essas 3 iniciativas que a averiguação cadastral ela pode proporcionar: bloqueio, suspensão e também cancelamento, como muitas pessoas aí foram canceladas. Mas o ponto-chave dessa informação que foi passada pela funcionária do Ministério do Desenvolvimento Social foi a seguinte, que quem foi bloqueado e quem foi cancelado, o próprio CRAS pode fazer isso. E se vocês prestaram atenção aí no finalzinho, ela deu um puxão de orelha nos municípios, deu um puxão de orelha no CRAS, dizendo que o CRAS pode sim fazer a reversão do cancelamento. Eu sei que muitas pessoas vão lá no CRAS e o funcionário do CRAS diz: não, aqui não pode fazer isso não, nós nem sabemos disso. E ela disse que o governo federal já informou aos municípios que eles podem fazer essa reversão do cancelamento. Contudo, você tem que fazer o seguinte, você tem que ter os seus dados atualizados. Você do Público 3 tem que ter feito ali a visita, o funcionário do CRAS tem que ter feito a visita na sua casa, tá? Os outros públicos que foram cancelados tem que estar com os dados atualizados, aí o funcionário do CRAS pode sim fazer essa reversão do cancelamento. Beleza? Tranquilo? Então, compartilha com todo mundo, deixa a tua opinião aí abaixo. Valeu, falou e fui!